Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Conexões Podcast. Hoje temos a honra de receber o engenheiro Gerson Motim, com uma trajetória marcada por eventos, transformações na nossa cidade, uma experiência muito grande na área da engenharia. E seja bem-vindo, Gerson. Conta um pouco para nós sobre quem é o Gerson Motim, teus projetos, cálculos, a tua origem, formação e a trajetória até aqui. Muito bem. Olá, Barcelos, olá o pessoal que está nos assistindo. Eu sou montenegrino de nascimento. Eu sou do tempo que se nascia em casa, com parteira, e nasci ali naquela casa onde fica a farmácia Motim. Eu me criei dividindo o meu tempo entre Montenegro e Garibaldi, porque Garibaldi é a terra da família do meu pai. Então a gente, finais de semana, feriadões, férias inclusive, a gente terminava indo para Garibaldi. Mas a Montenegro é o meu lar. Eu estudei o primário e o ginásio, né? No nosso tempo era primário e ginásio, no Colégio São João Batista, no tempo em que era o Colégio dos Irmãos Maristas. Foram bons tempos. Participamos da banda marcial do Colégio São João Batista, que era uma coisa muito legal que a gente tinha aí. Inclusive, nós chegamos a gravar um disco. Não lembrava disso. Gravamos um disco. Eu acho que o Zildo Richter tem um exemplar, um vinil. Foi muito bacana, foi uma época muito... Nós saíamos daqui com a banda, íamos tocar em Canela para o desfile do 7 de setembro, ou o desfile... Não, 7 de setembro não, acho que era Nossa Senhora do Caravaggio, alguma coisa assim. Isso mesmo, lá em Canela. Em Canela. E tocávamos no interior, Harmonia, Tupandi, tocávamos aqui, puxávamos o Colégio São João e o São José no 7 de setembro. Era muito bacana. Depois disso, terminei indo para estudar o científico, né? Que hoje é o ensino médio. Fui interno no Colégio Sinodal, em São Leopoldo. Terminando o científico, então, concluída essa etapa, né, eu optei por fazer engenharia civil. E passei, então, no vestibular, na PUC, onde eu fiz todo o curso. Depois disso, depois de formado, então, ao longo do tempo, procurei sempre estar me atualizando e fiz vários cursos de pós-graduação. Um deles nós fizemos junto, foi na área de engenharia de segurança, na Unicinos, né? 1985. Isso aí. E também terminei fazendo um mestrado profissional na URGS, na área de produção civil, na área minha de atuação profissional, que é a construção civil. Já no tempo, voltando um pouquinho, então, no tempo da faculdade, já falando um pouquinho de experiências, né, eu assim que foi possível, eu comecei a trabalhar lá em Porto Alegre como estagiário em empresas de engenharia, como a Enecom, que era uma empresa de consultoria, que a gente chama, né, na engenharia, que se dedicava a projetos de infraestrutura, estradas, pontes, enfim. Nessa área. Depois eu fui para a Edelplan, que era uma subsidiária da Edel, os mais antigos sabem o que era a Edel, era uma incorporadora e consultora de grande porte aqui no Rio Grande do Sul.
E também trabalhei na Prates e Galvão. A Prates e Galvão era o Prates e o Galvão trabalhavam juntos numa empresa, saíram, formaram a empresa própria deles. O Galvão era meu colega de aula e me convidou para ir trabalhar junto com eles. Então isso foi mais ou menos durante o 5º ano da faculdade, eu trabalhei com eles lá na empresa. Então eu sempre procurei levar a teoria e prática paralelamente, e com isso fui acumulando experiência e conhecimento. E foi muito importante essa mescla. Quando eu me formei, já carregava uma boa bagagem de conhecimento e experiências. O destino me chamou de volta para Montenegro em 1979, já formado e trabalhando em Porto Alegre, numa empresa que na época construía esses núcleos de casas da Coab. Eu tive que passar um período aqui me recuperando de uma hepatite, e quando o Barcelos me procurou, me convidando para assumir a Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura de Montenegro no primeiro governo do Ivan. Nessa época se formava a equipe do Projeto Cura, e o Barcelos, então o secretário, passaria a integrar essa equipe de uma nova frente de ação da administração do Ivan. Aceitei o convite, fiz as malas e vim embora para Montenegro. Essa época, eu me lembro quando chegaste aqui com o Fiat e uma hepatite. Isso tá na colinha, está no texto. Então é isso. Um breve resumo aí da... Gerson, tu tem uma carreira sólida na engenharia, te admiro muito como profissional. E como essa profissão te conecta com a cidade e com as pessoas de Montenegro? Bom, Sérgio, eu retorno ao período na prefeitura, que para mim foi um período marcante, de muitas experiências, né? Tendo assumido a Secretaria de Obras, eu era um guri de 23 anos de idade, então essa experiência me deu muita casca. Eu estava com 26, gurizada também. Isso aí. Então, eu participei ativamente, inclusive junto com a turma do Cura, onde a gente desenvolveu várias obras de infraestrutura e de equipamentos urbanos de extrema relevância na cidade, como o Centro Cultural, hoje Fundarte, o Centro de Educação Infantil, lá na Tristão Fagundes, Corpo de Bombeiros, Escola José Pedro Steigleder e tantas outras. Né? Além disso... Reforma do balneário. Além disso... Corpo de Bombeiros. Isso. Então, assim, é o que eu digo que foram muitas obras. E, além disso, de importância relevante também, o sistema viário, né? Aquelas artérias ali que foram construídas na Timbaúva e que até hoje são as vias principais. Muito importante, né? Do sistema de trânsito. Muito importante. Então, assim, esse foi o meu batismo, vamos dizer assim, chegando de volta em Montenegro, e as experiências e conhecimentos e relacionamento foram de extrema importância para a minha formação, vamos dizer, pessoal, né? Início de carreira. Mas, paralelamente ao trabalho na prefeitura, o Barcelos e eu iniciamos um escritório de engenharia e prestando serviços na nossa área, né? E foi uma época em que me gravou muito também, que a gente trabalhava, eu sempre digo para os meus filhos, a gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite. A gente tinha um período de trabalho na prefeitura. Que até às 16 horas, né? E depois disso a gente ia para o nosso escritório, eu ia para as obras dos clientes, e de noite a gente trabalhava também. E isso foi o embrião de formação da BRN, que iniciou as suas atividades, essa empresa iniciou as suas atividades no fim do nosso período na prefeitura. É quando encerra a gestão do Ivan Zeger, né? Isso aí.
Então, 1982. Exatamente, 82. Então, essa empresa, a gente edificou vários prédios aí de Montenegro, como o edifício Santos Dumont, a Galeria Central, edifício Bento Gonçalves e tantos outros, né? Foi uma infinidade de prédios. Também fizemos loteamentos só com terrenos, loteamentos com terreno e casa. Nova Timbaúva, Nova Timbaúva. Então, a gente contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Foi uma época de muito trabalho, né? Mas eu sinto assim que a gente teve uma contribuição muito grande com a cidade. Que assim, sempre a gente enfrenta desafios, né, Barcelos? E foram muitos os desafios que o mercado impunha para nós na época, justamente porque a BRM deslanchou e a gente... Eu sempre conto também que teve época que a gente gastava uma jamanta de cimento por semana. Tu te lembra bem disso. Uma jamanta de cimento são 600 sacos de cimento por semana. Descarregado à mão, né? Então, a gente... que a gente estava sempre procurando nos atualizar, ir atrás das informações, ir atrás de novidades de materiais. E a gente ia anualmente para a FEICOM em São Paulo, a Feira Internacional da Construção, né? Sempre buscando conhecimento, sempre buscando novas técnicas para trazer para nossas obras e para a nossa cidade. Passado esse período da BRM, né, tu foi para um lado, eu fui para o outro, e aí eu terminei fundando a Sólida junto com outros sócios, também de igual importância na minha carreira. Construímos vários prédios residenciais qualificados aqui na cidade. Mas assim, como contribuição, eu enxergo assim como contribuição para o desenvolvimento urbano e social da nossa cidade, eu enxergo como relevante o que eu já citei anteriormente, a participação naquele grupo fantástico que a gente formou, SMOV e Projeto Cura, no tempo da prefeitura. Eu tenho muito aprendizado. Muito aprendizado, a gente foi atrás do conhecimento também, a gente foi atrás de opções, de soluções, a gente foi atrás de trabalhar o que realmente importava para a cidade, naquela época, né? E lembrando, Jéssica, bem nessa época nós tínhamos uma disputa de mão de obra com o polo petroquímico, né? Exatamente. Então... Nós sofríamos muito, né? Então, eu me lembro de um período que teve uma greve dos nossos funcionários em função de salários. E nós cuidávamos muito, né, dessa questão. Nós tínhamos feito aquele curso de segurança do trabalho e nós tínhamos um canteiro muito bem organizado. Os EPIs, tínhamos um médico de plantão que era o Pacheco, e uma enfermeira. Que fazia os cuidados dos empregados. A Beata Botti, Verdade. Esposa do Dr. Júlio Martins. Isso mesmo. E daí tinha um processo assim que a gente começou com as vacinas do tétano e coisa, e o pessoal tinha medo de fazer as vacinas, né? Exato. Então exatamente. Tinha todo um processo de convencimento dos funcionários para aquilo ali, né? Foi muito interessante, Foi muito bacana, interessante. né? A gente conseguiu criar uma estrutura de treinamento e com esse tipo de cuidados que foi bem bacana. Jéssica, tu vive em Montenegro quase toda a tua vida, fora o período que tu estudar fora, né? Uma família tradicional aqui, teus pais. E quais são as memórias vivas que tu guarda da tua história,
do seu Gustavo, da família, da farmácia Motim? Cara, como eu te disse ali, né, a família do meu pai o avô e a avó eram imigrantes italianos, né, que se basearam e formaram a família deles ali em Garibaldi. Então eu sempre tive presente comigo esse lado da cultura italiana, né? Sempre preservei muito isso. Mas vamos dizer, da família formada pelo meu pai e pela minha mãe, que foram 8 filhos, a minha irmã mais velha nasceu aqui em Montenegro, os outros 6 nasceram na região de Sarandi, porque o pai se estabeleceu lá pelas tantas, lá em Sarandi, com uma casa de secos, molhados e armarinhos. E lá pelas tantas eles resolveram voltaram para Garibaldi, desceram para Montenegro, onde a farmácia Motim já era do meu tio Próspero, pai do André Motim, do André Carlos, do Vitor, e o pai veio para trabalhar junto com o tio Próspero, e depois, na sequência, o pai comprou do tio a participação dele na sociedade e a empresa ficou só nossa, da família, né? Então, os laços são muito fortes com Montenegro, né? Eu nasci, que nem disse, e me criei aqui, saí para estudar, depois voltei. Então, e a farmácia Motim sempre foi uma referência, né? Foi. E teus irmãos, o Gilberto, o Geraldo montou o laboratório de análises clínicas, que também no início ficava junto ali no mesmo prédio. Eu lembro bem do pai, nós morávamos, a nossa casa era nos fundos da farmácia. Então terminava o expediente, eu não me lembro direito, mas acredito que era por volta de 18 horas, 19 horas. O pai ia lá para os fundos, para casa, tomava o banho dele e tal, e ele sentava na lateral do prédio, tinha uma entrada para a garagem, na entrada do carro. O pai sentava numa cadeira de palha ali, com um braço, né, com a porta da copa aberta, olhando uma televisãozinha, tomando uma cervejinha dele, e ficava ali na espera. O cliente chegava, o cliente da farmácia chegava com a receita, ele atendia sempre de bom humor, nunca vi meu pai reclamar ou de mau humor. De madrugada o pessoal batia lá em casa, são boas lembranças que eu tenho. E só voltando assim, a questão da família, eu conheci quase todos, conheci todos, né? Sim. E eram quatro irmãs e 4 homens. 4 homens e 4 mulheres. E no fim a gente já se despediu de alguns aí. Isso. Tu foi o único varão que sobrou da família. Dos homens sobrou só eu. E as das mulheres, as 4 estão vivas. A minha irmã mais velha, a Merice, mora aqui em Montenegro. Tem a Miriam, também mora aqui. Hoje ela está numa casa de repouso para idosos. E a Marlene que mora em Porto Alegre, em Belém Novo, e a Magali mora em Gramado. Gramado. Não. E dos homens só sobrou eu. Bom, Gerson. E uma outra continuação desse nosso assunto. Montenegro, tu vive há muitos anos, e como lar, que nem tu dissesse, e depois como um espaço de trabalho, né? Sim. Que tu já relataste essa questão de vir a Montenegro num período que tu tinha ficado doente com hepatite e veio fazer a recuperação aqui em Montenegro, né? Na minha colinha aqui eu até escrevi e ia comentar, tu já comentou, eu sempre me lembro da brincadeira que tu sempre fez comigo, né? Que eu voltei para Montenegro com uma hepatite e com um Fiat 147. Mas fiquei por aí. E voltando um pouquinho ali do tempo, do nosso tempo da prefeitura, eu tenho muito boas lembranças.
do tempo lá do Cura, em que a gente fez uma turma fantástica, colegas altamente capacitados da nossa área, afora o resto da turma da prefeitura, né? Sim. Nossos colegas, nossos amigos. Então, tenho lembrança assim dos nossos churrasquinhos que a gente fazia eventualmente, às nossas custas, diga-se de passagem, né? E nesses churrasquinhos sempre terminavam em tertúlias musicais, né? Lembro do Belina. E o grande violonista era o José Belina. O Belina, grande artista. O professor Sadirete com a gaita. Tu também arranhava no violão. E o Ivan cantando. E o Ivan cantando. Então, da turma da prefeitura, assim, eu tenho, além desses que eu já citei, é ruim da gente citar nomes, porque via de regra a gente esquece, mas eu cito alguns, assim, que me marcaram, que foram importantes para mim. O professor Sadirek e a Marlene, a esposa dele, foram... Acho que eles moram em Garopaba. Moram em Garopaba, O seu Vitor Petri, Bela pessoa. que era o nosso Golbery, né? O seu Vitor, eu aprendi muito com ele. O Vitor, na época em que eu era secretário de obras, que eu disse, um guri de 23 anos, o Vitor já veterano, aposentado do Estado. Nos dava muita segurança. Nos dava muita né? segurança. Aprendi muito. E uma das coisas principais que eu aprendi com ele, e que na época eu ficava cara, às vezes eu me sentava na frente dele e falava, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele ficava olhando, parado, com a cara de muro, e terminava de falar e dizia, não pode, não. Então, eu guardo isso para mim, né, que uma das coisas que eu aprendi muito com ele foi a dizer não. O Vitor foi um grande professor. Grande amigo. Além dele também, eu vou ter que citar o Paulo Petri. Paulo Petri, nosso advogado. Nosso advogado da prefeitura. Consultor, né? O Johnny Carlotto também, que era uma grande figura. Ele cuidava da parte da eletricidade. O seu Vaceli, que cuidava lá do pátio, das máquinas, né? Então, foram muitas as pessoas que marcaram nessa época. Queria lembrar, Gerson, dos nomes também, assim, da Suzy. A Suzy era a nossa secretária-geral. Exatamente. E a Suzy é uma pessoa muito bacana, que agora, quando eu escrevi o livro dos 50 anos de engenharia, tem um capítulo que fala do Projeto Cura, e a Suzy me forneceu as fotografias, as lembranças que nós tínhamos, a relação de obras. Também tem a Maria Cristina Gribler, que foi nossa colega. Exatamente. E fora, sem falar. O Léo, o marido da Léo. E sem deixar de citar, né? O Tati, o Portugal, o Udo Haas, que veio trabalhar com a gente lá no Cura também, né? Também nós tínhamos o engenheiro Bermudes, que trabalhou toda a desapropriação, foi ele que fez. Exatamente. E depois, quando ele concluiu o serviço da desapropriação, ele foi ser o homem de fogo lá da pedreira. Exatamente. Junto com o Sérgio, que era o mestre de fogo. Exatamente. Lá. Que a gente, eu acho que cabe ressaltar, a gente montou uma pedreira 0 quilômetro, né? A prefeitura tinha uma pedreira arcaica, sucateada, e a gente montou uma pedreira com equipamentos de primeira linha. Nós tínhamos também a usina de asfalto e a usina de asfalto. Exatamente. Então a gente tinha uma bela estrutura e tudo cuidado, tudo com o maior cuidado, na ponta do lápis, tudo fiscalizado. Nós esquecemos de falar no secretário da Fazenda, o Zé Carlos de Oliveira. O Zé era o pão duro da nossa história. Que nem o Zé sentava em cima do cofre e não deixava ninguém chegar perto. Que nem o Vitor Petri dizia não, o Zé dizia não também, né? Nós tínhamos que fazer um convencimento dele, né? Quantas vezes eu fui chorar, me queixar lá pro Ivan,
do Zé, que o Zé só sabia dizer não. Mas foi uma grande figura também. E uma coisa assim, que marcou muito também, que eu falei no meu livro, foi o prefeito Ivan Jacó Zimmer, né? Além de ser um grande prefeito, era um grande amigo. Grande amigo. Eu acho assim, ó, Sérgio, tá até anotado aí na minha colinha, lá pelas tantas aí, o Ivan, ele confiava muito em nós e nos deu asas, né? Ele permitiu que a gente voasse. Foi mesmo. O Ivan, grande figura. Um administrador corajoso. Soube se cercar. Soube se cercar muito bem. Muito bem. E principalmente, eu reforço, ele nos deu asas. É um grande amigo. E da equipe do Projeto Cura, falando assim, o engenheiro Paulo Tatti é morto, falecido já. Isso. Foi um grande gestor, um grande amigo. Mão de ferro. Mão de ferro também, merece todo o nosso respeito e consideração. O Augusto Corim Portugal, um arquiteto brilhante, eu acho que ele está morando em Santa Catarina agora. A Zélia, nossa arquiteta também. E a Miriam que era economista. A Miriam, eu estive em Porto Alegre lá procurando ela, e ela tá doente, ela tem alguma doença muito forte lá, que eu não consegui ter um acesso com ela. Mas ela prestou um trabalho muito bacana conosco. Então, era uma equipe assim que nos deu muito conhecimento, né? E segurança para as nossas obras, para as nossas decisões. E eu acho assim, né, Marcelo, o legado para a cidade supera tudo isso, tudo que a gente conversou de coisas pessoais nossas. O legado para a cidade foi extremamente relevante e está tudo aí até hoje. Uma coisa que nós estamos falando das equipes, vamos falar um pouquinho das empresas contratadas. Uma que teve um destaque grande, que pegou umas reformas, eu sei que o balneário foi dele, foi o Edson Machado com a Engemar. Isso. O Edson foi também o nosso parceiro desde sempre, com obras. Quando comentei assim da trajetória nossa, da BRN e depois da Sólida, eu me esqueci de citar nosso contemporâneo de trajetória na construção civil em Montenegro, que impulsionou a cidade, foi o Edson com a Engemar. Eu me lembro claramente quando nós lançamos o nosso primeiro edifício, o edifício de laje, a gente lançou ali na Associação Comercial, com uma maquete. Sim. Que a gente ouvia o zum em volta e disse, esses caras estão loucos, esses caras vão quebrar, lançar um edifício em Montenegro. Né? E a gente meteu as caras e foi em frente. O Edson como concorrente, mas como companheiro. Né? Muito leal. Muito leal. O Edson, cara, espetacular. Gosto muito do Edson. Merece todo o nosso respeito, nossa consideração. Exatamente. Assim como o Délio Artman também fez um bom mais trabalho. Tarde, um pouquinho. Fez o Délio. Então, nós temos um histórico muito bonito da construção civil. Eu queria, nosso tempo está terminando, eu só queria falar de um tópico aqui que eu não falei e que eu acho que foi muito importante também. Nós dois participamos disso, o Edson Machado também. Nós fomos precursores aqui na cidade na questão de unir as categorias, que na época o CREA ele abarcava os arquitetos e os engenheiros, e nós fomos precursores em unir essa turma e formar a AEMO, a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Montenegro. Né? Nós conseguimos começar a sentar juntos, discutir os temas de interesse próprio, e depois trouxemos a inspetoria do CREA. 1984. Então, tudo coisas de extrema relevância também para a nossa cidade. Nós estamos finalizando o programa, o nosso podcast, e eu queria encerrar com uma mensagem tua. Certo. E deixar os meus agradecimentos, que a tua trajetória continue inspirando Montenegro, que a nossa amizade continue sempre muito boa, para te fazer um encerramento. Bom, eu queria dizer assim,
como eu disse, Montenegro para mim é meu lar, é onde eu com a minha esposa Neuza, criei meus filhos, a Laura e o Luiz Gustavo. Sempre tive um olhar por Montenegro, tentando sempre fazer o melhor possível por Montenegro. Acho que a cidade merece a nossa união. Montenegro somos todos nós, não é um ou outro, somos todos nós. Então Montenegro merece a nossa união, que todos, independente de cores e sabores e partido político, que a gente tenha uma união pensando Montenegro melhor, indo atrás das nossas potencialidades, do que a gente pode melhorar e do que a gente pode trazer para Montenegro continuar crescendo. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos seguir juntos. Isso aí.